Boa noite, galera! Está começando mais um Íntimos Podcast e hoje com a presença do nosso amigo presbítero Emerson, da Igreja Assembleia de Deus Peniel, que hoje veio trazer um tema muito interessante sobre os temperamentos, né? O temperamento que é um assunto muito falado no meio evangélico. E para ajudar, para jogar o presbítero Emerson na cova dos leões, temos um fleumático, um melancólico, um colérico e um sanguíneo. Eu acho que vai dar briga. Uma sanguínea não tratada. Então, Vou deixar bem fica claro. bem claro isso. Então, assim, vamos ver o que vai dar esse podcast, né? Emerson, presbítero Emerson, pode falar aí suas apresentações. Olá, prazer. Eu quero dizer para vocês que para mim, primeiramente, é um prazer, né? Uma novidade para mim, nunca tinha participado de um podcast ainda. Me sinto lisonjeado por ter sido convidado por vocês. Dizer que, embora esse tema seja um tema que eu ame, que eu goste muito, na verdade, eu me vislumbrei com ele quando eu descobri, porque fez muito sentido para mim. Não sou formado cientificamente desse assunto, mas sou um eterno curioso. Eu gosto muito de estudar, principalmente a respeito desse tema, e eu espero contribuir com vocês um pouco nessa noite aí. Minha amiga Bia. E aí, pessoal, me chamo Bia, sou melancólica assim, ó, desde o tutano, designer gráfico, faço aí algumas artes pro Íntimos, vocês sabem. E é isso, diretamente aqui dos estúdios Íntimos Movement de Produção. Nossa. A gente vai dar início a mais um podcast e já deixando avisado também, antes de a gente começar, deixa o like, faz um comentário no final. No final a gente vai lembrar dos comentários, mas já tô lembrando aqui agora, né? E deixa o like, não esquece. E é isso. Isso aí, pessoal. Meu nome é Murilo, para quem não me conhece. Não parece, mas meu temperamento é colérico. Não parece? Semi-tratado. Mas é isso aí, a gente está muito feliz aqui em participar do podcast, do Íntimos Podcast, né? É um dos primeiros que a gente tá lançando. E com esse tema que é muito interessante, né? Muito legal no nosso meio. Sempre há muito debate por conta dos temperamentos. E hoje a gente vai tratar sobre eles. E aí, galera, boa noite, graça e pães, tudo bem aí? Espero que você fique até o final com a gente. Curta esse vídeo, comente aí como a Bia falou, só reforçando. Eu sou sanguínea raiz. Não parece, eu sei. Murilo, meu marido, Jamais. vai dizer que não. Mas é isso aí, continue com a gente, assista até o final, você vai amar esse podcast. Legal. E a primeira pergunta que eu queria lançar para o presbítero Emerson é: por que o fleumático é o melhor temperamento? Justifica a sua E por que resposta. eu fui mais doente na nossa casa? Porque eu sanguínea. Para predisposição, né? Não, mas brincadeiras à parte. Perguntar por que é importante saber do temperamento, conhecer o seu temperamento. Rapaz, é uma boa pergunta, né? Porque às vezes se vê com conflitos internos tão terríveis em muitos momentos, Fábio, que eu imagino até que às vezes quem nos escuta se passando por grandes perguntas onde a gente não tem resposta, né? Por que temos algumas reações diante de situações que nem mesmo nós entendemos por que reagimos daquele jeito? E hoje o temperamento, embora seja um cunho científico, que traz, na verdade, através da fé, uma aprovação do que é Deus na Terra e como Deus formou o homem, traz essa resposta. Porque uma vez que o homem se entende como ele é, fica mais fácil ele compreender não só a si, como as pessoas à sua volta e o principal, o elo de relacionamento entre o homem e Deus. Então isso traz uma resposta à pessoa no sentido de ambientalização, você se situar aqui, o teu propósito de vida e como se relacionar com as pessoas à sua volta. Amém, legal. E desde quando, assim, que você se interessa por temperamento? Como que você descobriu o temperamento? De onde surgiu isso? Cara, uma boa pergunta. Isso aí há muitos anos atrás, nós estávamos conversando, eu e um amigo meu, vocês conhecem o Márcio, né? Márcio Escopel, pastor hoje lá de Paraná. E aí nós conversando assim, ele começou a dar algumas características e eu achei bastante interessante. E aí então eu fui começar a pesquisar um pouquinho mais, buscar algumas fontes, e aí conheci o livro, né, Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye, um livro extraordinário, né, que aí quando você começa a ler, você vai vendo assim, você vai se encantando, você fala, meu Deus, parece que falaram da minha vida para esse ator, né, e aí você começa a ver muitas coisas ali, você fala, cara, tem a ver comigo.
E aí eu achei interessante porque como a gente trabalha numa visão celular, cuidando de pessoas, fica mais fácil você ajudar a pessoa nas suas fraquezas quando você entende ela de fato como ela funciona. Porque às vezes tem pessoas que reagem diante de circunstâncias, mas não porque elas simplesmente são irresponsáveis naquela atitude, mas porque não se conhece e por isso não tem o controle de si. E aí acaba não se entendendo e aquele que está acima, às vezes, que poderia ajudar, por não compreender, acaba colocando um jugo na vida da pessoa, né? Então isso que me despertou e eu comecei, então, a me envolver com isso e buscar um pouquinho mais. E aí eu trouxe não só para a célula, mas eu trouxe também para a minha vida pessoal, meu relacionamento conjugal. Posteriormente, para o meu ambiente de trabalho, né? Dei, inclusive, uma palestra como essa no meu ambiente de trabalho. E por ver o resultado e ver como que as pessoas se identificavam e como Deus usava daquela oportunidade como um canal, como instrumento, eu comecei então a buscar um pouquinho mais e eu vi que foi um fluir de Deus, né? Na verdade, esse tema na minha vida não é por acaso, ele é por um propósito específico e temporário. Então, enquanto Deus me der acessos e portas para que eu consiga levar e sair levando luz à vida das pessoas, né? Porque meramente entender por si só como funcionamos não é o suficiente. Então temos o antídoto, que é saber por que reagimos daquele jeito. Só que temos também em contrapartida o remédio que traz a cura, né? Que aí é a segunda parte, onde nós vemos então que a palavra de Deus é a resposta. Então isso que para mim fez muito sentido para a minha vida. É como que se então... Não é como... Temperamento não tem uma base bíblica, mas usa-se de ferramenta para poder ali... tratar pessoas, cuidar de pessoas. Exatamente. Cumprir o ID. Exatamente. Se a gente for ver a origem, ela começou com Hipócrates, né? Que é um filósofo antigo, conhecido como pai da medicina, inclusive. Estudando o corpo humano, ele viu que através dos líquidos, fluidos do corpo humano, existiam esses 4 tipos de temperamento. Então ele começou a estudar e ver como que o ser humano funcionava, reagia, e isso é algo que só é aproveitado pela igreja, os temperamentos, porque existe um respaldo bíblico. Né? Porque qual é a intenção de você descobrir o seu temperamento? Não só você ver seus pontos fortes, mas o principal, você vê seus pontos fracos. Porque quando você descobre seus pontos fracos, você se abre então para uma solução. E essa solução só é a pessoa do Espírito Santo. Então a fé, ela traz então uma validação para aquilo que é científico. A Bíblia fala que dentre 3 coisas que revelam a glória de Deus na terra, a coroa da criação, que é nós, né, seres viventes que Deus nos criou, é parte dessa glorificação. Então, quando você começa a entender, você vê a ciência trazendo a evidência à glória de Deus. Aquilo que há mais de 2000 anos foi escrito lá atrás, né, através da palavra de Deus, a gente vê que está totalmente atualizado nos nossos dias de hoje. Então, é muito interessante. Emerson, aconteceu alguma coisa assim na sua vida, um estouro, né? Não que a gente seja assim, né? Que a gente é super tranquilo. Sim. Mas que você falou assim, cara, eu preciso mudar, porque isso não pode mais acontecer comigo, então eu não posso mais ser assim. Aconteceu alguma situação que você deu esse start, assim, eu preciso melhorar nisso? Na verdade, se fosse só uma, era muito fácil, né? Para um sanguíneo, é natural, por predisposição, ele vai ser uma pessoa totalmente movida pelo impulso, por sentimento. Então, eu tive vários excessos de explosão, de grosseria, ignorância, a ponto de quase sair na agressão física com as pessoas, e no meu ambiente de trabalho, né? Hoje, quem me vê dentro da empresa, vendo minha gerente hoje, gerente geral, falando a respeito de mim, não imagina quem era eu há 5 anos atrás, né? Eu sou aquele indivíduo dentro da empresa que arrumava confusão desde o lavador até a menina do caixa, entendeu? Então, realmente, eu tinha muita dificuldade. Por quê? Como você age por impulso, normalmente o ser humano, se ele não pensa para falar, ele sempre acha que é dono da razão. Então, ele não para refletir. E o sanguíneo, ele tem essa predisposição, falar sem pensar. Então, eu começava a falar muito rápido e não ouvia as pessoas. E isso acabava agredindo, ferindo e não respeitava o limite das pessoas. Eu comecei, de alguma forma, a ser ignorado por todos. E aí, então, eu comecei a cair em mim que tinha algo errado. E foi quando eu tive acesso, então, a essa ponte que eu comecei, então, a aprender. E falei, cara, aqui está a solução. E aí, graças a Deus, hoje eu consegui melhorar muito. Tem muito que melhorar, obviamente, mas eu melhorei muito exatamente por causa dessa oportunidade. Emerson, puxando já um gancho do que você falou, em referente aos temperamentos aí, de ser explosivo, com o sanguíneo, tem muita gente que conhece os temperamentos e age como se fosse um signo, que é aquilo ali, por exemplo, o meu temperamento ele é colérico.
Então, não, eu ajo de certa forma porque eu sou colérico. Eu ajo de certa forma porque eu sou sanguíneo. Então, o que você acha dessa situação, né? Desse pensamento como se fosse um signo, né? Cara, isso aí é muito natural. O maior erro do ser humano é exatamente justificar seus próprios erros. E é uma muleta que muitos cristãos até usam por se dizer que tem essas fragilidades, né? E acaba se tornando uma desculpa. E a proposta de se autoconhecer é exatamente o oposto. Porque em Cristo a Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus, o crente vai conhecendo como a luz da aurora, dia após dia. Então nós vamos terminar o processo de santificação quando nós formos glorificados dessa terra. E o cristão, em muitos momentos, eu vejo realmente usando como essa desculpa e acabando justificando os seus erros, o que é totalmente antagônico, porque a proposta exatamente de você conhecer os seus temperamentos é você se tornar um cristão cada vez melhor, né? Como, por exemplo, Jesus. Cada vez mais se aproximar do caráter de Jesus. Então, é apenas uma desculpa, né? A pessoa que está fugindo do real propósito do temperamento, que é se conhecer e melhorar, né? E não se justificar. Emerson, comentamos um pouquinho sobre os temperamentos. Tem como você falar pra gente sobre os 4 temperamentos em si? Tem. Vamos dar aqui uma palhinha. Bom, nós temos 4 tipos de temperamento. Temos o temperamento melancólico, colérico, fleumático e sanguíneo. Nós podemos dividir por temperamentos mais extrovertidos e temperamentos introvertidos. Quando eu falo de temperamentos extrovertidos, são aquelas pessoas com predisposições a falar muito bem em público, de se expressar com maior facilidade. Já as pessoas introvertidas são aqueles que não têm facilidade na fala, né, de falar, mas, em compensação, eles são muito habilidosos com as mãos ou eficientes nas tarefas, nas execuções. Então, quando nós olhamos aí 2 temperamentos, eles se pautam por serem mais extrovertidos, ou seja, da área da comunicação. Seria ele o temperamento sanguíneo e o colérico. Eles são semelhantes em si, né? Exatamente pelo fato de terem essa facilidade de se comunicar, só que em contrapartida eles são diferentes com relação à resposta em situação do outro. Por exemplo, o sanguíneo, ele vai ser muito empático. Por predisposição, ele vai se colocar no lugar das pessoas com um pouco mais de facilidade. Ele vai ser uma pessoa mais generosa, né? Enquanto que já o colérico vai ser diferente, pensando um pouquinho mais em si. Vamos então para algumas características. Quando a gente olha ali para o sanguíneo é uma pessoa alegre, autoestima, lá em cima. É um cara normalmente crédulo. Por que crédulo? É uma pessoa que crê com muita facilidade. Como você vai encontrar um colérico? Ou melhor, como você vai encontrar um sanguíneo? É muito fácil. Chegou numa festa. Aonde está o sanguíneo? No meio da festa, na frente. Ele vai estar dançando, ele vai estar incomodando, ele vai estar cutucando. Esse é aquele colega de trabalho que quando passa perto de você, ele não consegue passar sem te dar um cutucão nas costelas, sem te dar um tapa na nuca. Por quê? Porque ele tem essa necessidade de interação com o mundo, né? Então essas são algumas predisposições dele. Isso são pontos bons, mas outro ponto bom seria com relação à comunicação. Ele é um cara normalmente de boa oratória, se você colocar ele para falar diante das pessoas, ele vai ter facilidade. É aquele aluno acadêmico que ele vai ter facilidade para apresentar um trabalho, ele não vai ter dificuldade. Porém, o sanguíneo ele tem um déficit com relação à sua atenção. Por exemplo, se ele vai fazer um trabalho, ele tem dificuldade de estruturar o conhecimento recebido. Por exemplo, se ele está diante de uma classe, né, da sala de aula, e o professor está falando, ele vai absorver parte. Ele até entendeu o que foi dito, mas na hora dele transcrever ou organizar internamente a sua estrutura, a informação que ele recebeu, ele vai ter dificuldade. Porque ele, embora tenha facilidade para a comunicação, ele tem dificuldade em internalizar aquilo que foi aprendido. Ou seja, a cabeça de um sanguíneo é como se ele tivesse um fio solto. Entendeu? Ele pensa em várias coisas ao mesmo tempo e ele não consegue ter a atenção completa naquilo. Então é uma dificuldade. Uma criança sanguínea, por exemplo, quando ela está crescendo, na fase ali de seus 3 anos de idade, 4 anos de idade, como você começa a descobrir se ela é sanguínea? Para ela conseguir interagir, para ela conseguir se expressar ou dizer o que ela quer, ela tem que interagir totalmente através da sua fala. Você só entende o que ela quer dizer quando ela começa a falar e você corresponder. Aí nessa comunicação ela vai se entendendo. Por quê? O seu pensamento vai formando de acordo com a comunicação que existe. Quanto mais ela conversa, melhor ela se expressa. Né? Muito provavelmente um sanguíneo diante de uma reunião,
ele, por falar de forma impulsiva, às vezes ele quer dizer uma coisa, ele levanta para falar uma coisa e não tem nada a ver com aquilo que ele realmente queria dizer, né? Por quê? Porque ele não pensou direito para falar. Então esse é o sanguíneo, né? Mas em contrapartida, ele é generoso. Alguns pontos negativos aí do sanguíneo ainda, vamos lá, né? Vamos falar assim. Predisposições. O sanguíneo, ele é muito inseguro, depende emocionalmente das pessoas, indisciplinado. Nossa, muito. Dificilmente ele começa um livro e termina. Um sanguíneo, normalmente, dificilmente ele vai fazer academia de maneira assídua, vai ter uma boa alimentação, né? Dificilmente. Sanguíneo, por que ele é tão indisciplinado? Porque ele é um cara empolgado, mas ele não tem resiliência, ele não tem persistência, perseverança. Não sou eu. É o meu temperamento, entendeu? É o seu signo. Entendeu? Então, assim, tem essas dificuldades. E esse é o problema. Uma das coisas para ajudar o sanguíneo é não dependa emocionalmente das pessoas. Porque na preocupação de agradar o outro, ele esquece de si e perde a sua identidade. Então ele não consegue ser uma pessoa consigo, encontrado ali em Deus, consigo e para se relacionar com o outro. Vamos lá, para o colérico. O colérico, ele também tem a facilidade de comunicação. Só que, em contrapartida, ele não é num temperamento movido por emoções, ele é totalmente ligado à razão, raciocínio. Ele vai agir sempre de forma racional. E esse até chega a ser, por um lado é bom, mas por outro acaba sendo um problema, porque ele vai deixar, às vezes, de agir com maior sensibilidade quando devia. Então, por predisposição, uma pessoa de temperamento colérico, ela vai agir sempre de uma maneira mais racional, pensando de maneira prática, e pensando em si. Se o sanguíneo ele tem o pensamento voltado para o outro, o colérico é o oposto. Ele tem um pensamento voltado para si mesmo. Normalmente sua cabeça é um turbilhão de ideias, de pensamentos, e sempre para si ele tem as melhores ideias. E em alguns momentos realmente ele vai ter, porque a sua cabeça funciona sempre, muito tempo, com muitos planos, né? Muitos focos, muitos sonhos, idealizações e tal. Uma característica boa, por exemplo, do colérico. Ele é uma pessoa que ele é muito obstinado, focado. Quando ele coloca uma meta, algo a ser atingido, ele vai atrás daquilo afinco. Então, ele é uma pessoa que, normalmente, o colérico, com ou sem Cristo, por predisposições, vão ser pessoas já um pouco mais abastadas financeiramente, né? Ou de uma carreira um pouco mais comprometedora. Por quê? Ele está mais focado em si, nos seus objetivos, no seu foco, do que, às vezes, num trabalho, algo ligado à família, né? Então, ele tem essa predisposição. Se por um lado isso é bom, pode ser utilizado de uma maneira positiva, por outro é um perigo. Por quê? Porque quando ele está focado, e uma vez que ele estabeleceu aquela meta, ele vai correr atrás, e muito provavelmente ele vai alcançar, o risco é que as pessoas que estão à sua volta, se entrar na frente dele, vão ser simplesmente atropeladas. Por quê? Porque para ele é muito mais importante o objetivo dele do que propriamente as pessoas à sua volta. Então ele vai ser esse temperamento mais insensível, né? Vai ter uma pegada um pouco mais cruel. É aquela pessoa que diz assim, ó, comigo é assim, pode ser meu amigo, mas se vacilar comigo uma vez, acabou. Morreu pra mim. Entendeu? Então, né? Então vai ser mais ou menos isso. Saímos aí então e vamos para os temperamentos, são temperamentos introvertidos, né? Que é o melancólico e o fleumático. O melancólico, ele é um temperamento mais ligado ao mundo próprio, né? Ele tem sempre um pensamento voltado a si, a forma dela ver o mundo. Ela vai ser uma pessoa mais sensível, vai ser uma pessoa muito mais observadora. Para você que quer descobrir o seu temperamento, se você é melancólico ou não, muito provavelmente você é uma pessoa muito observadora. Você vai chegar nos ambientes, dificilmente você vai falar, você não vai ficar fazendo amizade muito rápido com todo mundo, mas você chegou no lugar, você faz uma leitura de todo o ambiente, e você vai conseguir identificar muitas coisas. Enquanto as pessoas estão falando com você, você consegue olhar e ver as situações, vendo atitudes, vendo a forma de se posicionar. Outra coisa também é um perfeccionismo. Então ela olha cada detalhe, né? Seja numa roupa, seja num quadro torto na parede, né? Uma arte feita. Entendeu? Né? Uma arte feita, mas não que ela seja uma pessoa ruim por isso.
Mas é porque ela funciona desta maneira, Deus a criou desta forma, que é essa pegada já um pouco mais minuciosa de detalhes. Você quer ver essa pessoa se dar muito bem? É algo ligado à arte, ligado à música, né? Por quê? Porque é uma pessoa detalhista, né? É de coisas minuciosas. Esse é um ponto positivo. Um ponto negativo do melancólico é exatamente o fato dele enxergar sempre os problemas como sendo muito maior do que a solução. Chegou diante de um cenário, acabou de acontecer algo, por predisposição ela já vai ver logo o problema e dificilmente vai enxergar que ela é possível romper com aquilo. Então, por predisposição, ela vai ver aquilo e vai falar assim, eu não acredito, agora tudo aquilo de novo. E, na verdade, então ela vai ter que se posicionar de uma maneira diferente. Lembrando que essas características que nós estamos dando aqui são características padrões. Mas existem coisas que, com o passar do tempo, vocês vão desenvolvendo por disciplina, né? Por exemplo, quem tem um pai disciplinado vai ensinar eles, por exemplo, algo que com relação a isso, né? Ser menos perfeccionista ou não expressar para as pessoas a sua atenção ou detalhe de algo que você discordou, que não gostou. Então, pode ser aprendido, mas por predisposições. Quando você ouve aqui eu falar essas características, você fala assim, cara, é eu, né? Então, acaba sendo isso daí. Isso seria, então, o melancólico, né? Agora, partindo para o fleumático, é o quarto dos temperamentos, não menos importante, né? Mas muitas pessoas às vezes se iludem em acreditar que esse temperamento é o temperamento dela, porque aparentemente é um temperamento realmente um pouco mais equilibrado, né? A sensação é que realmente é um temperamento que ele vai atender um pouco mais todas as características. O fleumático normalmente é uma pessoa um pouco mais na dela, assim como o melancólico, só que ele é uma pessoa muito mais prática. Por exemplo, o melancólico ele é uma pessoa que acabou de ter um embate, uma discussão, o fleumático. Não, o melancólico mesmo. O melancólico acabou de ter uma situação, por exemplo, acabou de ter um conflito, né? O melancólico. Quando ele sai daquela discussão, ele vai continuar remoendo aquilo dentro do seu coração por semana, por dia, por meses, até anos. Por quê? Ela tem dificuldade de desagarrar, desapegar do sentimento. Já o fleumático não, ele é prático. Sentou, conversou, tá entendido? Você me perdoa? Te perdoo. Eu também te perdoo. Então pronto, acabou a vida que segue. Por quê? Ele é prático. Por predisposição, enquanto que o melancólico ele vai ser uma pessoa um pouco mais na dela, e o melancólico também, ele é como se fosse uma esponja. Tudo que acontece, ele acaba absorvendo para ele, porque ele acha que ele pode resolver o problema de todo mundo. Por ele ser mais na dele, ainda no melancólico, que é interessante fazer esses contrapontos para a gente conseguir ir diferenciando um do outro, o melancólico, por sua vez, ele é uma pessoa muito confidente, porque dificilmente ele vai sair falando para todo mundo aquilo que foi conversado, porque ela é na dela, é uma pessoa um pouco mais contida. Então, ela vai ser muito confidente. Então, muitas pessoas vão contar problemas com o melancólico. E o melancólico vai absorver isso para ela e ela pode adoecer por isso. Por isso é importante a gente conhecer nosso temperamento. Porque uma vez que ela adoece, aí surgem então as doenças chamadas doenças psicossomáticas, que elas se psicomatizam no corpo exatamente porque é aquilo que foi absorvido a uma extremidade absurda, né? Já o fleumático, não. O fleumático ele é uma pessoa diplomática, sabe se relacionar com todos os temperamentos, não tem dificuldade de relacionamento. Ele é conhecido normalmente como o Mr. Simpático, né? É aquele que... Eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar, né? E eu decordo essa parte. Essa semana eu faço Escutaram na juventude. E conhecido por quê? Porque ele é uma pessoa normalmente da paz. É aquela pessoa que quando tem uma discussão é aquele deixa disso. Não, gente, não vale a pena, não vamos brigar não faz isso não. Não, ó, entenda ele aqui, porque quando ele falou, ele não queria dizer isso, o que ele queria dizer era isso, tal. Diferente do sanguíneo. O sanguíneo, se deixar, ele parte pra cima do outro, fala, vamos bater mesmo porque ele merece, né? Então, você vê que cada um no seu lugar traz o equilíbrio para todos os ambientes. E o fleumático, se por características de qualidade ele tem essas, por características de negatividade, de problemas, de fraquezas, ele tem a passividade. Porque ele é o cara que foge dos problemas de toda forma. Então, dificilmente alguém vai discutir com ele. Só que, em contrapartida, ele vai ser uma pessoa passiva e omissa em muitos momentos. Por quê? Quando ele deveria falar, não falou. Quando deveria se posicionar, não se posicionou. E isso é muito ruim, principalmente se tratando de um relacionamento de casal. Porque ele vai se omitir e a figura como sacerdote dentro do lar vai ser ali, vai exigir dele um posicionamento. Se ele não tiver,
existe uma predisposição a nascer um espírito de Jezabel no relacionamento, porque a mulher é obrigada a se posicionar diante de muitas situações. Então essas são algumas características básicas, entre elas, obviamente, teríamos muito mais coisas, né, para falar, mas é uma introdução inicial entre eles, né? Então, resumão geral aqui, quando se fala de sanguíneo, se fala de um temperamento ligado a relacionamento, comunicação, mas age por sentimento. O colérico é ligado à comunicação, é bom de comunicação, de oratória também, porém, ele é ligado à razão, né? É um cara mais impositivo, um generalzão. E já o melancólico é como uma esponja, né? Ele não tem facilidade em falar em público, mas ele é um cara muito habilidoso com as mãos, é um ótimo cirurgião, é um ótimo cara que mexe com artesanato, porque ele é bom de detalhes. E o fleumático, por sua vez, ele é um cara diplomata. É um cara paz e amor com todo mundo. É um hippie. Exato. Eu acho que é por isso que meu sonho é comprar uma Kombi, montar minha casa e sair. É isso aí. A família tem temperamento. É melancólica. Emerson, é possível, através do meu convívio com outro temperamento, eu absorver característica deles? Exatamente. Sim, não só é possível, como é louvável, porque a proposta de Deus com os temperamentos, uma vez que a gente se conhece, é a completude, um completar o outro. Porque muitas pessoas falam assim, os opostos se atraem. Na verdade, os opostos se completam. Esta é a proposta de Deus, entendeu? Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos de vida. Então, quando você se aproxima de alguém, né, uma vez que você buscou em Deus a direção e você escolheu aquela pessoa para você se casar, vocês vão ver que a debilidade e fraqueza de um é a fortaleza do outro. E esses pontos, quando eles se entrelaçam, é o que traz equilíbrio para o relacionamento. Mas para isso é necessário ter humildade no relacionamento e aceitar, acima de tudo, que aquela pessoa exerce um nível de influência na sua vida a ponto de contribuir. Porque hoje o que tem acabado com muitos relacionamentos é exatamente o fato de justificarem suas qualidades, apontarem o erro dos outros e não aceitar que precisa de mudança. É onde há muitas rupturas dentro do casamento, né? Entre o machismo, o feminismo e dentre outras dificuldades. Então não só é possível, como seria o ideal. E uma coisa que eu queria perguntar, já aproveitando um gancho, eu vou fazer uma pergunta que chegou pra gente. Uhum. É possível, tipo assim, pessoas com o mesmo temperamento se relacionarem e, tipo assim, conseguirem dar certo? É possível. É possível sim. Não, mas se a gente for ver, tudo na verdade parte de um princípio de querer. Existe uma frase que diz que o fato de você querer, você já conquista 50% de muitas coisas. E isso é um fato. Se a pessoa com quem você está decidiu em Deus crescer como pessoa, a única coisa que vai ter aí são pontos semelhantes para conquistarem juntos. Ou seja, as mesmas fraquezas e as mesmas qualidades. Então, é possível sim, apenas o que precisa ter interesse. Para que haja uma mudança e um processo de superação nas suas emoções, nos sentimentos, se tratando principalmente da linha de temperamento, primeiro de tudo, arrependimento, né? É a mesma coisa com relação ao pecado. Precisa se arrepender e não querer mais ser a pessoa que você era antes. A proposta do temperamento hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã serei melhor do que eu sou hoje. Eu acredito nessa pergunta da Bia aí, se temperamentos iguais podem se relacionar, é fácil de se relacionar. No meu ponto de vista frio, eu acho que é até mais fácil, porque as ideias batem. O exemplo colérico, né? Vou me usar. Se eu pensasse... A Isadora, o pessoal sabe, a minha esposa, ela é totalmente sanguínea. Se você procurar sanguíneo no dicionário, tem uma fotinha dela do lado, assim. 3x4. E muitas vezes eu não compreendia. Antes de entender o que era temperamentos, eu não compreendia alguns fatos que ela deixava fazer para ela, para poder fazer para os outros. E isso para mim não tinha lógica nenhuma. E para nós é um prazer fazer isso, não é peso nenhum, a gente faz com o outro. E aí depois eu fui começando a entender isso. Aí eu penso, se caso ela fosse colérica, a gente tendo o mesmo temperamento, seria, de certa forma, mais fácil, né? Não. Eu penso dessa forma, eu também penso. Então, nós dois estamos indo também. Meu Deus. Complicado. Por que não?
Mas já pegando esse gancho de temperamentos distintos, uma pessoa pode ter vários temperamentos? Como pode acontecer isso? Sim, na verdade, hoje, se a gente for analisar, todos nós temos um pouco de cada temperamento. É natural que muitas coisas, igual eu falei a princípio, ele adquiriu por disciplina, mas normalmente você vai ter um bojo de características que ora vai estar no colérico, ora vai estar no melancólico. Então, mas vai ter sempre um que vai se sobrepor sobre os outros. Vai ter um que vai disparar. Você fala assim, não, é isso aqui, minha cara. E normalmente, principalmente quando você está diante de uma palestra, alguém falando sobre o tema, quando fala aquilo, você já cai na risada. Por quê? É uma coisa natural sua, tão comum, que você nem percebe que faz. É como o Murilo falou. Por exemplo, são coisas que para ela é natural fazer, porque essa empatia, essa generosidade, e se sente bem em fazer isso. Já outros não, outro tipo de temperamento, ele fala assim, como eu posso ajudar o outro se eu não ajudei nem a mim primeiro? Né? Então, assim, é totalmente natural que tenha um pouquinho de um pouquinho do outro, mas sempre vai ter um que vai se sobrepor sobre os outros. Mas é possível encontrar personagens bíblicos que têm algum temperamento distinto? Sim. Ó, um principal aí que nós podemos ver, por exemplo, Pedro, né? Como nós falamos, Pedro age totalmente por impulso. Então é um cara que ele age totalmente por impulso. Vemos lá no Getsemane, quando ele estava junto com Jesus e ele estava ali com a sua espada, né? E aí quando vieram para buscar Jesus, simplesmente ele sacou a espada, mirou no pescoço, mas ele desviou, torou a orelha do soldado Malcolm ali, né? Então aí o próprio Jesus, a sua passividade, foi lá e colou a orelha. Ou seja, outro ponto, quando eles estavam ali diante do monte, né? Aí estava ali Jesus, Elias e Moisés. E aí ele, na sua empolgação, ele estava lá, ele queria fazer o quê? Ah, não, espere, Senhor, eu vou construir 3 tendas aqui, um para o Senhor, um para ele e um para ele. Ou seja... Já tinha boa intenção. Né? Ou seja, ele age por impulso, a intenção era até boa, mas ele perdeu por deixar de simplesmente de ficar calado em muitos momentos, né? Que a Bíblia fala que até um tolo, quando fica calado, às vezes se passa por sábio. Pegando já nesse gancho de temperamentos bíblicos, né? Vou já colocar uma das nossas perguntas da caixinha de perguntas do Instagram, que é: qual era o temperamento de Jesus? Bem fácil. Essa daí é a pergunta que vale $1 milhão. Né? Essa pergunta, na verdade, ela é bem ampla, né? Porque a base do temperamento diante das fraquezas, sempre vai ter como uma resposta o Espírito Santo. Então, aquilo que está em Gálatas 5:22 é a resposta para o crente. Então, para todas as fraquezas, existe uma resposta que é o Espírito Santo de Deus. Se falarmos de qualidade do melancólico, nós vamos ver Jesus com todas aquelas qualidades. Quando falamos de fleumático também, quando falamos de sanguíneo também e quando falamos de colérico. Muito simples. Jesus era um homem que ali em Mateus 11 vai falar que ele era manso e humilde de coração. Porém, quando ele viu as pessoas fazendo do templo um comércio, ele chegou, quebrou a banca e ele foi ali incisivo. Por quê? Porque isso por predisposição é algo mais do colérico, né? Mas ele soube administrar isso. Se nós olharmos para o Getsemane ali ainda, Jesus, quando ele estava diante do sofrimento, né, recebendo sobre si todas as dores do pecado, ele virou para o seu pai e falou: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Então, diante da absorção de todo o sentimento ali, naquele momento, o próprio Jesus falou que passe de mim esse cálice. Só que aí vem a aprovação de Deus, mas todavia não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Então a gente vai ver que Jesus, na verdade, ele impreterivelmente ele tem todos os temperamentos na sua qualidade, mas ele jamais pecou, então não podemos dizer que ele tem falha alguma. Então não podemos classificar Jesus como um temperamento. Ele, na verdade, tem todos e aprovados do começo ao fim. Menos o sangue. Sim, é interessante que tem uma passagem bíblica que fala que Jesus chorou, né? Acho que é muito melancólico. O que eu acho interessante nisso tudo também é que, por mais que não tenha temperamento e não tenha base bíblica, Jesus, ele parecia que conhecia os temperamentos antes mesmo da gente mesmo descobrir que eles existem. Porque ele sabia exatamente como chegar, como abordar, por exemplo, falando ali sobre a revelação de Paulo,
Paulo, ele era colérico, né? Então, tipo assim, Paulo é racional, ele precisava de algo racional. Então, o que aconteceu? Houve um clarão, e então aquele clarão assustou o cavalo caiu. Não foi algo assim, chegou de manso, não foi algo, como é que eu posso dizer? Afável, acolhedor, foi algo mais objetivo. decisivo. O colérico, ele precisa disso, né? Exatamente. Precisa de objetividade, foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente. Por quê? Porque o colérico ele precisa ser convencido. Então ele era um cara, apóstolo Paulo, que na verdade chamava Saulo na época, ele era um indivíduo que ele achava estar fazendo as coisas para Deus. Ele era um perseguidor dos próprios judeus. Então ele arrastava as pessoas para fora e matava elas, né? Então ele era um cara que ele seguia as leis do judaísmo na tentativa de agradar o Senhor. Então, e ele conhecia, né? Ele conhecia de todas as leis judaicas. Há uma possibilidade de ter participado, inclusive, do Sinédrio, porque ele conhecia de todas as leis judaicas. E ele queria fazer com que aquilo se cumprisse. Como convencer um homem desse no argumento? Quase impossível, né? Por isso que Deus precisou de ser mais incisivo com ele e realmente derrubou ele do cavalo e fez ele ficar cego, para que ele então depois tivesse um acesso ali, um encontro com Jesus. E a transformação veio, né? Que a gente consegue ver depois Paulo falando, sede santos porque eu sou santo, amados irmãos. Você vê isso como quem falando, sei lá, talvez um melancólico, um reumático, mas era Paulo, colérico, falando isso. Exatamente. Então é muito interessante ver como que realmente o Espírito ele consegue trabalhar diretamente nas dificuldades do nosso temperamento. Exatamente. Você vê até que quando ele se reporta ali as suas cartas, quando ele vai trazer uma correção, ele nunca chega de maneira intrépida, né? Pá! Primeiro ele faz um elogio, ele valoriza, e depois ele entra com a correção. Então ele não era omisso quando ele tinha que corrigir, mas ele era exatamente igual você falou. Uma vez tratado e temperamento transformado, ele amava e tinha compaixão daquelas pessoas, adquirindo isso do sanguíneo, por exemplo, e aí então trazia a correção que Deus mandava ele trazer. Emerson, para as pessoas que estão nos assistindo, como que eu faço para descobrir qual que é o meu temperamento? Tem que passar no psicólogo? O que precisa fazer? Fala pra gente aí. Bom, depois, se quiser, tem um link, né, que a gente pode deixar aqui embaixo, depois para vocês fazerem o teste online. É feito em alguns momentos até a nível acadêmico, em algum momento, ou você pode sim passar pelo psicólogo, tem pessoas profissionais capacitados que exatamente vão fazer vários testes ali, mas se você quiser simplesmente descobrir, é muito simples. Você vai entrar nesse link e vai responder ali, você já vai conseguir chegar à resposta de qual é o seu temperamento, né? Uma vez que você vai ser sincero nas respostas, né? Porque às vezes a gente vê ali muitas coisas, eu sei que o certo é isso, mas a proposta do teste é o que eu realmente faria. Isso é importante. E as pessoas acabam colocando o que eu queria fazer, né? Às vezes a atitude é totalmente diferente. Exemplo, muitas vezes eu queria ter a atitude de um colérico, possivelmente. Aí você, às vezes, ao ver aquelas perguntas, acaba se sabotando, né? E aí vai dar um temperamento totalmente diferente daquilo que realmente você é, né? Exatamente. Aí você vai Sim. Tem algumas perguntinhas aí que... Eu tenho uma aqui. A galera mandou. Vai mexer com você. É verdade que o fleumático é um temperamento que se camufla? Ele aprende a agir como outros temperamentos por conta da convivência? Indiretamente, sim. Sim, porque dentre os 4 temperamentos, o único temperamento que consegue andar sobre todos os temperamentos é o fleumático. Se você colocar um sanguíneo e um colérico, provavelmente vai ter atrito. Se você colocar com um melancólico, a mesma coisa. Ou seja, só o fleumático que ele vai ter essa passividade que vai fazer com que ele consiga ter um relacionamento um pouco mais afável com aquilo ali. Então, realmente, acaba sendo sim. E aí, pela sua omissão, às vezes, lembrando um ponto muito negativo, ele pode não deixar claro quem realmente ele é, o que ele pensa a respeito daquilo, o que é muito ruim também. Mais perguntas? Mais uma aqui. O cristão tem os frutos do Espírito: temperança, longanimidade, domínio próprio. Ou seja, o caráter está sendo moldado continuamente e o temperamento controlado. E, consequentemente, acaba dificultando na identificação do temperamento. Como proceder? Tipo assim, conforme a gente vai adquirindo os frutos do Espírito, a gente vai sendo moldado. É possível a gente mudar de temperamento? Sim.
Não, o temperamento, ele é... Ou acaba dificultando a nossa identificação do nosso temperamento? Ah, sim. Ó, o temperamento, ele é imutável, né? Uma vez que você nasceu com ele, Deus te deu ele, vai ser até o resto da sua vida. E aquilo que você teve como vitória hoje não quer dizer que você vai ter como vitória amanhã. Na verdade, a luta de hoje também vai ser a luta de amanhã. Então, por isso que é importante você identificar o que realmente você é. Por quê? Aí vai ficar mais fácil você trabalhar seus pontos fracos, né? Porque uma vez que você descobriu que aquela é uma zona de fragilidade, você estaca ali uma bandeira de alerta e agora você vai trabalhar sobre aquilo. Você pode maximizar seu ponto forte, mas com foco maior na sua fraqueza, que é onde você está em déficit ali, diante dos nossos sentimentos, emoções, internamente falando, né? Só pegando esse gancho, Emerson, vou falar um pouco sobre mim. Antes de conhecer o que era temperamento, né, eu comecei a moldar sem mesmo saber. Porque eu entendia, por N motivos, eu sabia que eu era muito frio, eu era muito racional em si, não me importava muito com o sentimento das outras pessoas. E era aquilo ali e pronto. E a determinado tempo eu descobri que aquilo ali estava me afetando, e aquilo ali estava sendo ruim para mim. E aí eu comecei a moldar, modificar essa questão. Até algumas pessoas, quando a gente foi fazer alguns... No começo, antes de me conhecer de verdade, falava, não, você parece que é fleumático, não sei o que. Eu falei, acho que não, acho que não, mas é justamente isso. Quando a gente começou o podcast falando de tratado, semi-tratado, não sei o que, eu acredito que é isso. A gente pegar os pontos fracos que a gente tem em cada temperamento e a gente poder moldar eles para poder não ser tão fraco assim, não ser ruim, né? Porque imagina só uma pessoa totalmente fria. Ou até mesmo, como eu falei, agir com o temperamento como se ele fosse um signo. Não, eu sou desse jeito e eu não vou mudar. E isso é muito ruim, né? Então, essa parte da gente conseguir modificar, identificar e modificar partes ruins do nosso temperamento, eu acho muito importante também. Sem dúvida, sem dúvida. Não só é importante, como é algo que hoje falta para as pessoas que uma vez não têm acesso a um nível de revelação. A ciência existe, de fato, você pode ter o diagnóstico, né? Você pode saber os pontos fracos e pontos fortes, mas o que fazer com eles? Esse é o diferencial daqueles que se decidem por uma vida nova, principalmente aqueles que têm uma aliança com Cristo, que decidem por uma nova vida em Deus, ele vai ter essa oportunidade de realmente ser essa pessoa. Emerson, mas se a pessoa não estiver na igreja, não conhecer Jesus, ela consegue vencer? Não, não consegue. Por quê? Porque quando você tem pontos de facilidade, pontos de qualidade em um, automaticamente você vai se tornar escravo do outro. Porque o único que pode nos libertar do cativeiro é exatamente o próprio Senhor. Então, só uma aliança com Jesus pode nos fazer ter nosso espírito regenerado. E aí, então, justificados pela fé, nós temos condições de nos santificar diante dele. Então, somente assim conseguimos chegar lá. Para quem tem curiosidade de saber quais são as respostas, né, para todos os temperamentos, está em Gálatas 5:22. As 9 virtudes do fruto do Espírito são a resposta para nossas vidas. E você, né, é a prova viva. Você é a prova viva de um temperamento transformado. Porque quando eu descobri que você era sanguíneo, eu não acreditei. Ninguém acreditou. Ninguém fala Até que você hoje eu tenho dificuldade de acreditar. Essa é a verdade. Você fala da moto na mão, às vezes, Não, peraí, é verdade. O pessoal que tá dando uma dica aqui pra gente, que o sanguíneo, pelo temperamento, ele gosta muito de ser extravagante e tal, cores, né, aparecer, e como você pode ver, não tá muito extravagante, tá se moldando no preto básico aqui, só que a moto é laranja, tá? Só pra destacar, não se engana. A garrafinha também Ih, discreta. cadê? A garrafinha discreta. É Aqui. quase um galão de 20 litros. Vamos ver se ele comprou o galão exatamente. Né? Exatamente, mas assim, eu fico feliz de ter esses conflitos com relação ao pensamento do meu temperamento, que é sinal de que realmente tem feito sentido na minha vida, eu estou conseguindo ir moldando. Obviamente, eu olho para mim e eu sei o quantas fraquezas eu tenho nessas áreas e o quanto que é difícil para mim. Às vezes as pessoas se identificam conosco não por aquilo que você tem como virtude no campo de resultado, mas se identificam conosco mais pelas fraquezas, porque para a gente chegar num resultado de conseguir hoje se conter, por exemplo, eu evito, se eu não tenho certeza de algo, ficar falando muitas coisas em público. Por quê? Por predisposição, aquilo que eu ouvi eu já quero passar.
Então isso é o que me ajudou. Quando estou, por exemplo, num momento de muita ira, de muito nervosismo, a primeira coisa que eu faço é me calar e me retirar. Como? Por quê? Como que você se cala? Por quê? Porque eu sei que não vai dar bem. Vai dar PT. Mas a gente não pensa. Entendeu? Então, mas assim, isso em pontos de aprovação. Agora, obviamente, eu não poderia ser leviano e dizer que eu não tenho meus momentos de falha, né? A minha esposa que convive comigo sabe. Mais ou menos. Sabe que em alguns momentos eu tenho esses excessos, né? Mas eu, obviamente, já fui um pouquinho tratando, então nós temos um pouquinho de avanço nessa área. Então é possível, igual você falou, né? E o mais interessante, sabe o que é? É que uma vez que você se entende, você consegue ouvir duas vozes dentro de você. A voz do Espírito Santo e a voz da carne. Porque quando você está diante daquela situação, a sua carne está te pedindo algo, mas o Espírito Santo te lembra de algo espiritual. Automaticamente você decide naquele momento agir pela razão e não pela emoção, que é o sentido do temperamento transformado. Às vezes eu sinto que Deus fala assim, shh, cala a boquinha, fala nada não. Fica assim, porque a gente quer falar, a gente quer falar na hora. A gente não quer pensar, a gente quer falar. Deus fala assim, shh. Quietinho, né? Eu já senti Deus botar a mão na minha boca pra falar assim. Mas é difícil. Pegando essa questão de relacionamentos, né? Você comentou da sua esposa, a gente sabe que o temperamento dela é colérico. E aí eu, como colérico, pergunto, como é se relacionar com um colérico? Um sanguíneo se relacionar com um colérico? Rapaz, Diga, peraí. se deixar, nós somos totalmente domesticados por eles, né? Porque por predisposição eles são muito impositivos, né? Tem opiniões muito fortes, sempre cheio de boas ideias e de fato são pessoas com ideias realmente muito práticas. Mas chega um momento que acaba já entrando no espaço, invadindo o espaço da outra pessoa, de participação, né, de acesso. Por predisposição, o colérico tem dificuldade de fazer concessões, ou seja, não, vou abrir mão disso aqui, já que você tem opinião nisso, já foi aceita minha opinião, então vou abrir mão disso aqui. Não, a minha opinião é melhor, então pronto, vai ser tudo o que eu quero. Por quê? Porque para ela, aquilo é muito importante, né? Tem até uma cena que uma vez eu comentei com os meninos na igreja. Nós estávamos indo para a igreja, né, eu e a Amanda, e aí quando nós estávamos indo, passamos em frente à feira, tinha um casal, já com as roupas todas parametrizadas, tudo andando de bicicleta, e tinham acabado de sair da feira e estavam comendo pastel. Quando a minha esposa viu a cena, ela já fez uma leitura totalmente diferente de mim, né? Quando ela olhou, ela olhou e logo falou que tinha liberdade, estávamos só nós no carro, ela falou assim, que adianta, se for para andar de bicicleta para comer pastel de jeito, é melhor nem fazer. É o que ela pensou. E de fato, porque ela é uma pessoa muito focada e obstinada. Se ela for fazer, ela vai dar o melhor dela. Isso é verdade. Só que em contrapartida, eu como sanguíneo, olhando a cena, eu olhei e pensei, antes dela falar, isso fração de segundos, né? Eu pensei, eu falei, rapaz, que povo dedicado e esforçado, né? Estão andando essa hora de bicicleta o casal, estão desfrutando do tempo. No máximo que pode acontecer, além de estar cuidando da saúde deles, é queimar a caloria do pastel que eles comeram. Exatamente. Você entendeu? Sempre vê o lado bom da história, né? Exatamente. Então, assim, são pessoas que têm uma visão diferente apenas, né? É como você pegar a mesma cena e cada um colocar um óculos de uma cor, um óculos verde, azul e preto. Quando você coloca, você enxerga a mesma cena, mas com uma outra cor. Então, assim são os temperamentos vendo as situações, né? Pai, se sou eu vendo essa cena, eu falava, por que não chamou o delivery? Ficou em casa, sentado, assistindo um filme, uma série, pronto. Emerson, tem alguma consideração final que você quer nos trazer hoje sobre o tema? Não, eu acho assim, se você em algum momento teve um despertamento com relação a esse tema, busque, né? Busque, tem muito material hoje na internet. Obviamente, hoje os temperamentos que nós trouxemos aqui é com base nesse filósofo, esse Hipócrates, né? Que descobriu lá atrás, mas já tem os nomes científicos mais atualizados, né? Eu até anotei aqui, hoje, por exemplo, eles são chamados de dominante, extrovertido, paciente e analítico, né? São as novas roupagens que falam o mesmo bojo, né? E tem outras formas que você vai encontrar na internet, muito também, fazendo do temperamento como se fosse elementos da terra, né? Vai ter lá ar, terra, fogo, água, cada um deles trazendo a mesma mensagem. Esse que eu encontrei aqui é aquele que é um pouquinho mais fácil de se compreender, né? E a gente se coloca também à disposição, em algum momento, tem WhatsApp, se precisar de alguma coisa ajudar, a gente está à disposição para estar ajudando. Então, só fazendo uma última pergunta.
São 4 temperamentos. Não existe nenhum outro quinto que você conhece, que você estudou. São 4. Existe. Na verdade... Bomba! Na verdade é assim, são pouquíssimos profissionais hoje, os intelectuais dessa área, que falam a respeito desse quinto, né? Esse quinto se chama supina, ou supino. É um temperamento que, segundo eles, é um temperamento um pouco mais eclético, que vai ter muito mais virtudes. Só que isso a gente não encontra um amparo, porque quando eu vi aquelas características ali, eu vi apenas que sendo um sanguíneo desequilibrado, porque ora ele estava traumatizado com situações e ora estava nos seus ápices. Só que um erro grotesco desse autor foi quando ele chegou a comparar Jesus, por exemplo, ele comparou Jesus com Chico Xavier e aquela Madre Teresa de Calcutá. Então você vê que um nível de comparação. A base para a gente absorver ou a gente aproveitar algo científico, ele tem que ser algo pelo menos aproveitável no contexto espiritual. Ou seja, a Bíblia fala para a gente fazer uma análise das escrituras e julgar todas as coisas. Quando você colocar o crivo, essa característica que eles colocaram desse quinto temperamento, a gente não vê nada ali que pode ser aproveitado, né? Com todo o estudo que eu tenho até hoje, pesquisado e tal, nada tem que realmente traga validação. Pelo contrário, eles colocam como temperamento muito que chega até um certo ponto, mais perfeccionismo, a ponto de colocar Jesus semelhante a Chico Xavier. Entendeu, né, Fábio? Você não é um supina, Fábio. Ficou se achando. Eu sou um fleumático mesmo, por incrível que pareça. Não teve jeito. Galera, e vocês? Ficaram com dúvida? Vocês sabem qual que é o temperamento de vocês? Então coloca nos comentários aqui embaixo. Eu sou sanguíneo, eu sou melancólico, me identifiquei com fleumático, com colérico. Fala aí pra gente, né? Emerson, muito obrigado, né, por você se dispor do seu tempo a estar aqui. Muito obrigado também a toda a equipe, tanto aos que participaram do podcast, como os que estão por trás das câmeras. Por incrível que pareça, nós temos aqui, acho que uns 3 sanguíneos, quietinho, assistindo do começo ao fim, velho. Não, uma fleumática e um melancólico. Não, 2 melancólicos, né? Sanguíneo. Então, sanguíneo, já falei. E aí, esse cenário aqui, todo maravilhoso, produzido aí, todo pro nosso podcast, um cenário diferente. Galera, fica ligado que em breve vai ter muito mais podcast, muito mais conteúdo para vocês, tá? E qualquer coisa, só entrar em contato, amém? Tem pulseira pra comprar, Tem pulseira, vai ter loja. E lembrando, íntimos, todo sábado, às 19h30, na Igreja Assembleia de Deus Peniel, de Rolim de Moura, Rondônia. É isso aí, galera. Fique com Deus e ótima noite para vocês. É nóis!